Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar a nossa live matinal? Então vamos lá! Olha, para você que está chegando agora aqui, vou passar alguns avisos. Essa live acontece de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, onde nós fazemos 5 minutos de meditação e depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá certo? Você está convidado a participar aqui ao vivo ou também assistir as gravações. Estão todas disponíveis aqui no meu perfil, tá certo? Então vamos lá? Vamos à live de hoje? Ok, vamos para a nossa meditação. Como sempre, eu peço para você sentar. Se você estiver deitado ou deitada, sente-se e solte o corpo. Soltar o corpo é você relaxar, é você tirar as tensões, as preocupações neste momento. Deixe a sua mochila com toda aquela carga, aquele peso, aquelas preocupações aí do lado e se concentre nesse momento, no aqui e agora. E também na música que está ao fundo. Isso. Você respira profundamente e se conecta com esse momento. E principalmente você vai se conectar com a sua respiração e com o seu corpo. Isso. Passa como se fosse um scanner no seu corpo, aliviando as tensões, as preocupações, desde os pés até a cabeça, e volta na mesma forma da cabeça aos pés, dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés, aliviando todas as tensões para que a gente possa começar bem o nosso dia. Isso. E para o dia de hoje, nós vamos concentrar a nossa atenção no nosso coração. Isso. Coloque a sua intenção no seu coração, algo que você deseja muito, que você esteja em busca, seja prosperidade, seja um relacionamento. Coloque essa intenção aí no seu coração neste momento. Isso. E você vai perceber que uma leve fagulha de luz começa a brilhar, brilhar, brilhar. E aos poucos vai tomando conta do seu corpo. Isso. Você deixa esse seu desejo, essa sua intenção ali. Você percebe que o seu coração recebe e guarda esse desejo ali. E ele manda mensagem para sua mente, para que os dois possam se ajudar e te ajudar na concretização desse sonho. Isso. Você agradece, reverencia esse momento e no seu tempo você pode mexer o corpo e voltar para o aqui e agora abrindo os olhos. Isso, ótimo. Vamos lá? Vamos para o nosso estudo então agora? Vamos. A gente vai para o estudo dos segredos da mente milionária e neste momento a gente vai entrar no arquivo de riqueza número 8. Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover.
As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção, tá certo? Vamos lá? Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso. Se você não está disposto ou disposta a deixar os outros saberem que ele, o seu produto ou o seu serviço existem, como que você está disposto ou disposta a fazer riqueza, tá? Então, isso é um ponto que eu vejo muito nos meus alunos, nos meus mentorados de modo geral. A pessoa, muitas vezes, ela tem dificuldade em falar dela própria, ela se enrola para falar dela própria, né? Se enrola no sentido assim, não que aquilo exatamente seja mentira, mas é que às vezes ela duvida da sua capacidade. E aí a gente vai ver alguns pontos aqui que eu grifei. Eu grifei bastante coisa aqui hoje para vocês, para eu mostrar, tá? E ele fala que essa dificuldade que a gente tem com vendas e com autopromoção, ele normalmente está ligado a alguns pontos. Quais são eles? Talvez no passado você tinha tido uma experiência ruim com alguém que te tentou vender algo de maneira inadequada, tá? E aí, o ponto é, se essa pessoa fez dessa forma, por que você está se prendendo a essa pessoa ou a esse episódio ou a essa situação? Ok, a gente sabe que em todas as profissões, né, existem as pessoas que sabem, né, trabalhar com aquilo, que são bons profissionais, que sabem vender bem, que sabem, né, trazer uma boa solução pra gente, mas existem aquelas que não, que às vezes não tem essa habilidade ainda desenvolvida, vamos colocar assim. Então, o ponto que eu quero trazer para você é, se isso aconteceu com você e isso tá te brecando na autopromoção, em você falar de você, um episódio que alguém vendeu algo para você de forma inadequada, esse episódio ficou para trás, sabe? Prender-se a ele não é útil hoje, então você pode descartar. Existe uma segunda hipótese que ele traz aqui, que é o seguinte: você pode ter vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo a alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto. Aí eu quero trazer um ponto aqui importante, que é uma das coisas até que eu trabalho, né? O que acontece? Um dos meus produtos é o Descubra Seu Nicho. E muitas vezes a pessoa, quando ela entra no Descubra Seu Nicho, ou quando ela tem dificuldade em encontrar esse nicho, ou de especificar, ou de subnichar, essas coisas assim, normalmente o que acontece quando a pessoa está com essa dificuldade? Ela está muito olhando para si própria, tá? Existe uma lenda, né, de que a gente tem que trabalhar com o nosso propósito, que a gente tem que se sentir realizado, etc. A gente pode e deve gostar do que a gente trabalha. Entretanto, existe uma diferença entre eu gostar do que eu trabalho e eu achar que aquilo é o que vai preencher a minha vida. De verdade, eu tenho que gostar de resolver o problema do meu cliente, não de resolver o meu problema, não de ser apaixonado pelo meu produto, tá? E aí pode ser, né, como ele traz aqui no livro, que você tenha se frustrado numa venda, você foi fazer um processo de venda e aí você se frustrou porque você não teve aquela receptividade da pessoa quando você estava vendendo o seu produto, vendendo você até mesmo, né? O ponto importante é que, muitas vezes no processo de venda, a gente está querendo muito vender o nosso produto, a gente está querendo muito vender isso, só que a gente não parou para olhar para a pessoa mais importante, que é a pessoa que está na nossa frente, que é o nosso cliente. Quando essa pessoa está na nossa frente, eu tenho que estar interessada em vender... Peraí que eu fui apertar aqui, apareceu coisa, tá. A gente tem que estar interessada em vender uma solução para o problema daquela pessoa. Então, muitas vezes, o processo de venda, ele se torna doloroso, ele se torna difícil de acontecer, porque eu não estou olhando para quem interessa, que é o cliente. Eu estou muito interessada em vender o meu produto. E aí isso traz uma frustração dos dois lados. Por quê? Porque eu quero vender o meu produto, eu acho o meu produto fantástico, eu acho incrível aquilo que eu faço,
Mas o meu cliente, ele não está precisando daquilo, ou aquela pessoa não está precisando exatamente daquilo. Por isso que dentro do Descubra Seu Nicho, ele é um dos poderes que eu dou para as pessoas, é esse. O poder de você realmente trabalhar com aquilo que tem conexão com você e que vai ajudar efetivamente outra pessoa. Então, como ele traz aqui no livro, o que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes você pode ter vivido uma experiência, ou às vezes até mais de uma experiência, decepcionante ao vender algo que a pessoa não precisava ou que a pessoa não queria. Só que aí o grande ponto é, você vai ficar projetando, né, o seu agora a esses episódios ou você vai modificar isso? A projeção do seu próprio medo do fracasso e da rejeição é o que faz isso acontecer. Então, aí ele até repete, né? O passado não é necessariamente igual ao futuro. Muitas vezes o que está acontecendo é que você está projetando o seu medo do fracasso e da rejeição nessa nova venda, nessa nova abordagem, tá? Então, entendam aqui junto comigo. Você passou por uma situação, ou mais de uma, onde você estava tentando vender algo seu e que a pessoa talvez não queria, talvez não fosse do interesse dela ali, talvez ela não fosse a sua persona, vamos pôr assim, dentro da linguagem aqui do marketing digital, e aí você teve uma rejeição, foi uma venda frustrada, né? Não ocorreu essa venda. Ok, beleza. Aí o que acontece? Isso fica impregnado no seu sistema, certo? Quando isso fica impregnado no seu sistema, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você não consegue mais se promover, não consegue mais falar sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre aquilo que você faz bem, né? Sobre aquilo que você resolve. E por que isso acontece? Porque existe uma projeção de, nesses momentos, acontecer de novo o seu fracasso ou a rejeição de você e do seu produto. Por isso, como eu disse antes, que lá no Descubra Seu Nicho, um dos pontos principais que eu mostro para você é: você tem que trabalhar com aquilo que resolve o problema da pessoa, não é resolver o seu problema, entende? Quando a gente está muito voltado para a gente, as coisas não fluem, entendeu? O nosso trabalho é servir ao outro, não é servir a gente, tá? Isso é um ponto aí importante. Aí ele traz mais um ponto, que é o seguinte, né? Talvez a sua resistência, ou seja, a sua resistência em se autopromover, se origine de uma programação transmitida pelos seus pais. Que é o seguinte, essa transmissão é um ditado que vocês já podem ter ouvido, que é o seguinte, que é falta de educação vender o próprio peixe. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, né? Eu já ouvi. No mundo real dos negócios e do dinheiro, se você não vende o seu próprio peixe, ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então, se você percebe que você tem essa programação, né, de que tipo, não, para menina, é feio ficar vendendo o próprio peixe, é feio ficar falando de você mesmo, é feio ficar se autoelogiando, etc., talvez você esteja com essa programação, tá? E aí um ponto importante que até eu também trago dentro dos meus produtos é o seguinte, olha só, você falar que você é bom ou que você é boa no que você faz não tem nada de arrogante, não tem nada de errado. Tudo depende da forma como você faz isso, como você coloca. Se eu chegar aqui com o nariz todo em pé, falando, eu sou a boa, eu sou a tal, eu faço isso, eu faço aquilo, talvez você vai sentir essa arrogância. Mas se eu falo num sentido de, sim, eu sou muito boa no que eu faço. Eu, Lúcia, por exemplo, eu sou muito boa em ajudar as pessoas a descobrirem seus nichos. Eu sou muito boa a fazer as pessoas monetizarem, né, rentabilizarem os talentos delas. Eu consigo fazer com que elas tenham ideias, tenham projetos, criem formas de rentabilizar, de fazer dinheiro com o conhecimento e com o talento delas. Eu sou realmente muito boa nisso. Eu tenho plena consciência sobre isso e eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema em falar sobre isso. Entretanto, aí contando um pouquinho para vocês da minha história,
eu já tive essa dificuldade, né? E eu tenho que ficar me aperfeiçoando, eu tenho que ficar melhorando aqui. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu tive um chefe, quando eu morava em São Paulo, capital ainda, eu tive um chefe que ele era sensacional em autopromoção, sabe? Ele vivia falando dele, do quanto ele era bom, de tudo que ele fazia, etc. E eu achava aquilo horrível, eu achava aquilo péssimo, não sei o quê. Mas olha só, né? Quem era o chefe e quem não era. Vamos já pensar por aí. Outro ponto, quando as coisas aconteciam, né? Por conta dele ser essa pessoa que estava sempre falando, se autopromovendo, todo mundo achava que ele que tinha feito tudo, todo mundo achava que ele que tinha, sabe? Que tinha feito e acontecido, etc. E muitas vezes aquilo que ele estava falando, quem tinha feito era eu. E só que eu, Lúcia, não sabia me promover. E ele sabia. E eu ficava pé da vida com isso, sabe? Só que até que chegou o ponto que, na verdade, eu percebi que quem estava errada não era ele, né? Era eu. Eu que estava errada em não saber me promover. Eu que estava errada em não vender o meu produto, ali no caso era eu mesma, né? Porque eu era funcionária. Então, assim, eu que estava errada nisso. E aí, com o tempo, eu fui aperfeiçoando e melhorando isso. Eu trago essa programação mental. E aí, por conta de eu trazer essa programação mental, eu tenho que ficar alerta. Porque muitas vezes eu posso cair nisso, tá? E como aqui o porquinho disse, né? O fracasso pode paralisar a gente. Pode e muitas vezes paralisa mesmo, tá? E aí tem um outro ponto que ele traz que tem pessoas que se consideram acima da autopromoção. Se os outros querem o que eu tenho, eles que me descubram e que venham até mim. No entanto, nunca ninguém vai saber que esse seu produto existe se você não falar, se você não se promover. Essa pessoa que está acima da autopromoção, normalmente, eu não sei se vocês na sua adolescência acontecia isso, mas na minha adolescência tinha muito isso. Sabe aquelas pessoas que que andam na rua e que achavam aquelas modelos, né? E se eu não me engano, acho que até com a Gisele Bündchen aconteceu isso, tal, que eram as pessoas que olhavam e falavam assim: "Nossa, você tem um talento, eu preciso de você, eu vou levar você para minha agência e tudo vai acontecer". E de repente tudo acontecia na vida daquela pessoa, né? Então, pensa o seguinte, esse tipo de situação, ele pode até acontecer, mas vamos falar a verdade, ele é extremamente raro de acontecer. As pessoas não vão te descobrir ali na rua sem que você fale do que você faz ou o que você vende e você entrega, tá? Esses casos também aconteciam, se a gente for pensar, porque o produto era a própria pessoa. Então, o produto era a própria aparência física dessa pessoa, certo? Então, ela já estava estampada ali o que eu esqueci, tem um nome esse olheiro, né? Esse cara que fica olhando lá e fica buscando talentos, eu esqueci o nome dessa pessoa. Ele conseguia ver ali, a olho nu, o que ele estava procurando. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente precisa falar sobre a gente precisa falar sobre o nosso produto, a gente precisa falar sobre a entrega que a gente faz e tudo mais, certo? Então, pensando dessa forma, o que precisa ser feito? A gente precisa trabalhar isso em nós. Ninguém vai descobrir você, esse grande sucesso, esse alecrim dourado, né? Se você não falar do que você faz, sabe? E tem realmente muitas pessoas que estão esperando que os outros a descubram. E não é assim que as coisas funcionam, tá? Em geral, os ricos são excelentes na atividade da promoção. Estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos, os seus serviços e as suas ideias com muita paixão e entusiasmo, tá? As pessoas ricas geralmente são líderes e todo líder exerce a autopromoção. Deve ser capaz de convencer, inspirar e motivar os outros a adotar as suas ideias. Então entendam o seguinte: essa pessoa que vende muito, essa pessoa que faz muito dinheiro,
Normalmente ela traz uma liderança nata, ela traz uma liderança dela. E lembrando o seguinte, liderança é uma habilidade que a gente pode desenvolver, tá? Ser líder é a gente ser capaz de convencer, de inspirar e de motivar os outros a seguirem aquilo que eu tô falando, aquilo que eu tô trazendo, seja de produto, né, seja de ideia. E lembrando o seguinte também, né, as pessoas, elas precisam, né, de uma referência maior do que elas. Essa referência maior do que elas é esse líder. Então, esse é um ponto que a pessoa vai prestar atenção em você. Então, vender a si próprio não tem nenhum problema, desde que você saiba fazer isso. E um ponto também que eu quero trazer é o seguinte, né, que ele coloca aqui. Muitas vezes, as pessoas que não conseguem se vender, está muito relacionado a ela não acreditar nela própria, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. O ponto crítico nessa questão não é se você gosta ou se você não gosta de se promover, mas o porquê você precisa fazer isso. E aí o ponto que ele traz aqui mais profundamente é: você crê de verdade no seu próprio valor? Você acredita de fato no seu produto ou no seu serviço? Está inteiramente seguro de que ele beneficia as pessoas para as quais você está tentando vender? Muitas vezes o que impede a gente de conseguir vender é porque a gente duvida da gente ou do nosso produto ou do nosso serviço. Então, uma das perguntas que eu sempre faço para os meus mentorados é: você compraria esse seu produto? Principalmente quando eu chego na aula de precificação, né? No momento de precificação, existem vários itens lá que a gente precisa levar em consideração para precificar um produto de forma adequada, tá? A gente tem que levar em consideração o nicho, a complexidade do que você faz, o mercado, os seus custos, né? Tem uma série de coisas que a gente leva em consideração para precificar o seu produto. Mas aí a gente precifica, ok? E aí eu pergunto para a pessoa: você próprio, compraria esse seu produto por esse valor? Sim ou não? Se a resposta for não, precisa olhar ou para o seu produto, porque talvez ele não esteja com todo esse preço, né, que você está colocando, ou talvez tenha que olhar para você próprio, né? Você não está se vendo nesse valor, você não está se vendo grande o suficiente para atender aquilo. E um ponto aqui primordial é: se você mesmo não compraria o seu produto, quem dirá o seu cliente? Por quê? Porque no processo de venda você não vai conseguir transmitir a confiança e a credibilidade necessária para que aquela venda ocorra, tá? As pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nas suas capacidades e nos seus produtos ou serviços. Se você acreditar que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, terá grande chance de ficar rica. Então, o ponto primordial aqui é a gente saber se promover e gostar disso, a gente aprender a gostar disso. A autopromoção, ela é fundamental para as vendas ocorrerem. As vendas ocorrendo é fundamental para eu ter dinheiro, certo? Não existe dinheiro se eu não vender. E isso engloba também quem trabalha no mundo corporativo, porque eu preciso vender a minha ideia, eu preciso me vender como profissional, como uma pessoa competente para aquele cargo ou para aquela função. Se eu não trago essa autoconfiança, muito provavelmente aquele gestor, aquela pessoa não vai me contratar. Aqui no mundo digital é a mesma coisa. Você tem que olhar como que está a sua autoconfiança em vender o seu produto ou o seu serviço. Você de verdade acredita nele, na entrega, na transformação? Você de verdade acredita em você, no que você faz? E olha, eu já tive alunos que muitas vezes falavam que acreditavam, mas não acreditavam internamente. Então, essa
essa parte você precisa ser muito sincero, muito sincera com você mesma, muito realista, tá? Eu já tive produto que, por exemplo, que era um produto incrível, uma ideia fabulosa, que na hora que eu pensava de vender para alguém, me dava um medinho, me dava uma coisinha aqui dentro. Quando dá essa sensação aqui dentro, significa o quê? Que tem algo que não está alinhado e você precisa alinhar. E aí você precisa olhar. Por exemplo, eu já tive produto que eu falava assim, nossa, eu não sei se eu pagaria isso, o valor é muito alto, eu não sei se é exatamente isso que eu ia querer, etc. Todas essas dúvidas que pairavam em mim, se eu tivesse ido adiante com esse produto, muito provavelmente eu não ia conseguir vender. Por que eu não ia conseguir? Porque eu não ia conseguir transmitir com a minha energia, com as minhas palavras, com a minha postura, confiança o suficiente para outra pessoa comprar. E aí vocês analisem aqueles pontos que a gente trouxe aqui no início da live. Vamos para a declaração? A declaração é uma frase que eu leio aqui em voz alta e você repete aí em voz alta. Se você tiver com um livro, você lê junto comigo. Se não, você repete aqui. Eu vou ler ela 3 vezes para fixar. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Tá? E aí, como sempre, em cada final de arquivo ele traz um exercício. O exercício de hoje é o seguinte: dê uma nota de 1 a 10 ao produto ou serviço que você está oferecendo atualmente ou que você está pensando em oferecer, de acordo com o grau de confiança que você tem nele. Se a nota for de 7 a 9, faça uma nova avaliação com o objetivo de elevar o seu valor, tá? Caso o resultado tenha sido igual ou inferior a 6, você vai parar de oferecer esse produto, esse serviço e vai começar a trabalhar com algo que você realmente acredite, tá certo? Então, isso daqui é valiosíssimo, pessoal, valiosíssimo. Dê uma nota no seu produto, lembra? Não olhar com um olhar apaixonado para o seu produto. Entendam isso, eu pego muito esse erro aqui dentro da internet. A pessoa tá tão apaixonada pelo produto, ela tá tão... E normalmente, olha só o que acontece. Normalmente é quando a pessoa tá muito apaixonada pela transformação que ela passou. Ela passou por uma transformação que ela tá apaixonada por aquilo e aí ela quer transformar aquilo num produto e ela se apaixona pelo produto, tá? Entendam isso, é para ser realista. Não é sua função ser apaixonado pelo seu produto ou serviço, não. Você tem que ser apaixonada por resolver o problema do seu cliente. Então, no exercício aqui, o que você vai fazer? Você vai dar uma nota de 0 a 10 no seu produto ou no seu serviço, sendo realista, no que você acredita realmente dele, né? Você acredita que realmente transforma? Você acredita que realmente soluciona o problema de alguém? Ok. Se a nota foi entre 7 e 9, você precisa ajustar o seu valor, você precisa ajustar de uma forma que você chegue no 10. Ajustar o seu valor pode ser ajustar o seu produto, pode ser ajustar a sua autoconfiança, pode ser ajustar todas as outras coisas que a gente falou aqui na live antes, tá? Se a sua nota for menor do que 7, ou seja, de 6 para baixo, esquece esse produto, tá? Você vai ter que reformular, você vai ter que trabalhar em algo que você realmente acredite, tá? E o segundo exercício é: leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Se vocês tiverem com vontade, amanhã a gente começa a nossa jornada aqui, né? Vem comigo que vocês vão aprender bastante sobre isso. Leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Torne-se um especialista nessas áreas, capaz de vender o seu produto ou serviço com sucesso e total integridade. Esse é um ponto fundamental aqui, integridade, tá? Isso é uma das coisas que eu mais ensino em todas as minhas aulas, em todos os meus produtos. A gente precisa entender que quando não existe integridade, não existe alinhamento interior entre o que eu falo, o que eu penso e o que eu estou fazendo.
As pessoas, você pode achar que não, mesmo você tendo uma oratória linda, você falando lindamente, se você de verdade não acreditar que dentro de você, a pessoa que está te ouvindo, ela percebe, ela sente. Ou vocês, nunca aconteceu isso com vocês, que alguém tá te contando ali uma história, tá vendendo um produto, tá te oferecendo alguma coisa e você fala assim, nossa, parece tudo incrível, mas tem alguma coisa que não encaixa aqui? Tem alguma coisa estranha aqui? Normalmente essa sensação que você tá tendo é porque algo naquela pessoa está incongruente. Entende? As pessoas manjam quando elas estão sendo manipuladas, as pessoas percebem quando elas estão sendo enganadas. Pode até ser que elas não consigam falar que é isso que elas estão percebendo ou que é isso que elas estão sentindo, mas elas sentem, elas percebem, todos nós sentimos e percebemos, tá? E aí, se eu quero oferecer um produto ou serviço e eu tenho essa falta de alinhamento interno, consequentemente as minhas vendas vão ser zero, sabe? Ou vão ser perto disso, eu vou vender pouquíssimo. Então, o ponto principal é, qual é o problema que você resolve do seu cliente? Ser apaixonado por resolver o problema do seu cliente. Olhar para isso com bastante seriedade e realismo. Ninguém tá te julgando aqui, é você que vai olhar e vai mensurar isso. Ok, esse produto é bom, ele vale a pena, ele transforma, ele entrega o que promete. Beleza. O preço dele está adequado? Você pagaria? Você compraria seu próprio produto? Olhe para essas coisas. Dê uma nota em relação a isso. Dê uma nota de 0 a 10, o quanto que você acredita naquilo que você faz, o quanto que você acredita no resultado que você entrega. E aí você vai conseguir entender por que você está conseguindo vender ou por que você não está conseguindo. Por que você está conseguindo se promover e por que você não está conseguindo se promover. Tá certo? E aí, pessoal, a gente finalizando a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo aqui foi bem interessante. Eu gostei bastante de relembrá-lo. Me trouxe alguns pontos aqui para eu prestar atenção, tanto em mim quanto até nos meus alunos e nos meus mentorados. E eu espero que também tenha ajudado aí você, tá bom? Amanhã, às 6h26, nós estaremos de volta para continuar o nosso estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. E amanhã nós faremos o estudo do Arquivo de Riqueza número 9, tá? Então, para quem está me acompanhando aqui, lendo o livro junto comigo, você leia hoje o Arquivo de Riqueza número 9, para que a gente possa conversar e fazer o nosso estudo amanhã, tá certo? E como eu sempre peço aqui para vocês, compartilhem com as pessoas, deixem seus comentários aqui. Vocês sabem que o Instagram, ele entrega na medida que ele entende que esse conteúdo está sendo valioso, que esse conteúdo está ajudando as pessoas. Então eu vou subir a gravação, aí você volta aqui, dá a sua curtida, comenta, compartilha com outras pessoas que você sabe que vai fazer a diferença, saber um pouquinho sobre o que a gente trabalhou aqui hoje, tá certo? Então até amanhã, pessoal. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.